Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando continuidade à nossa semana de devocional e falando sobre simplicidade. Hoje nós vamos falar sobre a simplicidade como contentamento. O texto que nós vamos ler está aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 6 ao versículo 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Que palavra dura para o nosso coração. Paulo estava ensinando Timóteo e estava combatendo os falsos ensinos na igreja. Paulo estava combatendo os ensinos deturpados que estavam sendo proferidos entre os irmãos da igreja. Paulo começa dizendo sobre o contentamento, e a palavra que Paulo usa aqui é uma palavra muito usada pelos estoicos, que é a palavra autarqueia. Essa palavra, além de contentamento, significa uma autossuficiência ou uma força interna, por assim dizer, totalmente independente das circunstâncias. É algo muito pregado, vamos dizer assim, pelos estoicos, de que dentro deles havia uma força, dentro deles havia algo suficientemente capaz de suportar, de continuar e de vencer as adversidades, independente das coisas ao seu redor. Apesar de ser algo muito bonito, nós precisamos tomar cuidado com esses ensinos. Perceba que, apesar de ser um ensino estoico, nós estamos falando da filosofia grega, ou seja, provavelmente antes de Cristo e durante o seu ministério, e até nos dias de Paulo havia muito, mas hoje também nós podemos ver os ensinos estoicos muito falado entre nós, só que o que Paulo está dizendo não tem a ver com o estoicismo. Não tem a ver com um contentamento em olhar para dentro de si e encontrar força para superar. O contentamento cristão também não depende das coisas externas, mas o contentamento cristão, ele depende na confiança de que o Senhor está cuidando de nós. Eu estou contente mesmo diante das adversidades, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Em Filipenses 4:11, Paulo usa a mesma palavra, quando ele diz: eu aprendi a estar ou a viver contente em toda e qualquer situação. Perceba que Paulo diz que ele aprendeu, porque o contentamento é algo que nós precisamos praticar, é algo que nós precisamos compreender, precisamos aprender. Então, Paulo está ensinando que esse contentamento é diferente dessa autossuficiência dos estoicos. Pelo contrário, o contentamento cristão é uma total dependência do Senhor. Contentamento cristão é dependermos exclusivamente de Deus. Então nós não encontramos dentro de nós essa força para enfrentar ou para superar. A simplicidade do Evangelho está aí. Eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e eu sigo o meu Senhor em total obediência, confiança e dependência. O que Paulo está dizendo é que ele aprendeu a depender de Deus e a se contentar com aquilo que Deus proporcionava para ele. Perceba que o texto de Paulo para Timóteo ainda avança e Paulo vai dizer que por amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, ou seja, nesse ardente desejo, nessa tentação,
se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Se por um lado nós temos uma ansiedade por aquilo que desejamos, por aquilo que ansiamos, por aquilo que queremos, por aquilo que vemos e cobiçamos, por outro lado, Paulo está nos ensinando a desejar estarmos satisfeitos em Deus, a estarmos contentes com aquilo que Deus nos deu. Essa é a simplicidade, irmão. A simplicidade do Evangelho, ela passa por esse contentamento, por esse estado de espírito, de estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos tem proporcionado viver, experimentar e enfrentar. Eu convido você nesse momento, vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que Ele possa converter o nosso coração a Ele e nos ensinar a estarmos satisfeitos nele e não nas coisas. Que o nosso prazer esteja no Senhor e não nas coisas que nós conquistamos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ensina a entregar a nossa vida ao Senhor. Nos ensina a confiarmos mais. Nos ensina esse contentamento que às vezes parece tão distante de nós. Às vezes parece que nada nos deixa contente. Às vezes parece que nós sempre precisamos de algo mais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do nosso coração ansioso e nos ensina, Pai, a nos deleitarmos no Senhor. Nos ensina a estarmos satisfeitos em Ti, Pai. Que a nossa força, ela venha do Senhor e não de nós mesmos. Nos abençoa, nos dê dias, Pai, de contentamento, dias de deleite na Tua presença. Essa é a nossa oração hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.